Eva Conceição da Silva. Se a senhora puder falar um pouquinho mais alto. Eva Conceição da Silva. Muito bem, dona Eva Conceição da Silva. A senhora é brasileira, é casada, é viúva? Viúva. Viúva. Muito bem. Profissão da senhora? Trabalho mesmo, não trabalho mais não, sou Do aposentada lar, agora. aposentada? Aposentada? Muito bem. Nome do pai da senhora? É Antônio Veloso da Silva. Nome da mãe? Maria Joana Conceição de Melo. Muito bem. Dia, mês e ano que a senhora nasceu? No dia 4 de junho de 1944. Muito bem. 4 de julho, né? De julho. 4 de julho de 44, né? Endereço da senhora? Onde eu moro agora? Sim. Marabá. Marabá. Na cidade de Marabá. Cidade de Marabá. A senhora pode mencionar o endereço, a rua, a travessa, a passagem? É VS2, que eu moro. VS2, quadra 6, lote 40, bairro Bela Vista. Muito bem, Marabá, Pará. Marabá, Pará. Muito bem. Portadora da carteira de identidade, número 17.19717, segunda via, expedida em 10/10/96, a qual for apresentada em juízo e em seguida lhe será devolvida. Dona Eva, a senhora foi arrolada neste processo, uma ação penal que já tramitou no juízo da comarca de Marabá, e já tramitara já no segundo grau, tribunais superiores e por aí foi, né? E agora retornou, ao baixar os autos, está tramitando agora há poucos meses aqui na primeira vara do júri, em que eu sou o titular e presidente da primeira vara, né? E esta ação penal consta como vítimas Manuel Barbosa da Costa, José Barbosa da Costa, Ezequiel Pereira da Costa, José Pereira de Oliveira e Francisco Oliveira da Silva. Eu pergunto para a senhora, alguma dessas vítimas tinha relação de parentesco com a senhora? A senhora alguma coisa de alguma delas? Não, a gente só era vizinho. A gente só era vizinho, eu não era parente dele não, só vizinho mesmo. Vizinho assim de roça. Vizinha das vítimas? É. As vítimas trabalhavam próximo de onde a senhora trabalhava também? Cada cal tinha um lote lá. E a senhora chegou a conhecer essas vítimas? Os que morreu? Sim. Sim. Mas não tinha relação de parentesco com nenhum deles? Não, só mesmo conhecido mesmo. Muito bem. Em relação aos acusados, constam como acusados desta ação penal, que estão sendo submetidos a julgamento no dia de hoje, o réu aqui presente, Marlon Lopes Pide, e 2 ausentes, João Lopes Pide e Lourival Santos da Rocha. Eu conheci só o Lourival. A senhora conheceu o Lourival, não conhece o acusado aqui presente? Não. Nem o outro Pide que está ausente? Não. O João? Não. Não conhece? Não. Só apenas o Lourival? Só. E a senhora tem alguma relação de parentesco com o Lourival? Ou tinha alguma relação de parentesco? Não. De amizade ou de inimizade? Nada? Só de vista mesmo. Só avistava ele? Em relação às vítimas, a senhora já disse que os conhecia, mas não tem relação de parentesco? Não. Não é parente das vítimas que morreram? Muito bem, dona Eva. Então, em face dessas suas afirmações, eu desejo... A senhora tem quantos anos? 70. Muito bem. Eu desejo cientificá-la que nesta qualidade, na qualidade de testemunha, a senhora foi arrolada como testemunha, e a senhora fica ciente que mesmo já completou os 70? Já. Tá certo? A senhora fica ciente que nesta qualidade, a senhora foi arrolada como testemunha, fica ciente que deverá dizer a verdade, tá certo? Do que sabe tem conhecimento. A senhora não poderá mentir. Se a senhora mentir em juízo, a senhora poderá ser processada e punida pelo crime do falso testemunho. Tá certo? Certo. A senhora promete não dizer a verdade? Promete? Prometo. Muito bem. Testemunha advertido compromissada a responder. Consta aqui no meu relatório que em decorrência desta ação penal, a senhora prestou declarações na polícia e depois prestou declarações em juízo. Foi. Tá certo? Sei. Eu vou determinar a leitura de ambas as declarações, especialmente para a oitiva da senhora e principalmente para o conhecimento dos componentes do egrégio Conselho de Sentença. Tá? Então ouçamos todos, especialmente a senhora e os jurados. Vamos à leitura, primeira declaração sobre o estolo na polícia. Volume 10, volume 1, consta aqui folhas 10 dos autos. Depoimento prestado aos 7 dias do mês de outubro do ano de 1985 perante a autoridade policial da Delegacia Municipal de Nova Marabá. Que a declarante é casada com um lavrador de nome Adão Pereira da Silva e que há cerca de 1 ano e 4 meses moram em um lote de terra que lhes foi doado pelo GETAT, a fim de explorar a agricultura, cujo terreno se limita com as terras do fazendeiro Marlon Lopes Pide.
que atualmente possuem um roçado onde empregam suas atividades como lavradores, que a declarante sabe perfeitamente que o encarregado pela sede da Fazenda Princesa, hoje Califórnia 3, é o elemento de nome Lorival, conhecido por Loiro, que no dia 25, numa quarta-feira, a declarante estava em sua casa, quando por volta das 15 horas, passava em frente um lavrador conhecido por Índio, acompanhado de 3 homens, entre esses o de nome Lorival, que conduzia nas mãos uma espingarda, e 2 homens desconhecidos iam possivelmente armados, pois carregavam consigo bolsas tiracolo, que no dia 2 do corrente mês, a declarante veio a saber que os estranhos que estiveram na fazenda de Marlon, juntamente com este, eram todos pistoleiros, e que Índio fora morto, juntamente com mais 4 lavradores da área, cujos cadáveres foram encontrados e resgatados pela polícia no dia de hoje, e nada mais disse nem lhe foi perguntado. A senhora confirma essa declaração, a senhora prestou na polícia? Use o microfone. Ele está ligado. Sim. Muito bem, vamos então à leitura das declarações que a senhora prestou em juízo. Consta aqui no meu relatório que é volume 1, folhas 203 dos autos. Vamos à leitura. Declarações prestadas aos 2 dias de julho do ano de 1987 perante a excelentíssima senhora doutora Exilda das Chagas Pastana, que na época do crime a depoente residia no lugarejo de 9 Cinzeiro, a 6 quilômetros da margem do rio Itacaúnas, e que não morava na área da Fazenda Princesa, que entre os acusados, a depoente conhece apenas Lorival, que 3 dias antes do crime, o acusado, de nome Lorival, passou na residência da depoente, acompanhado de 2 homens, sendo um branco, forte, baixo, cabelos lisos, outro alto, magro, cabelos agarradinhos, e que o primeiro tinha bigodão, e mais o senhor Índio, que ia chorando. Pararam os mesmos na casa da depoente, e o senhor Lorival pediu água. Diz a depoente que ouviu dizer que no dia do crime, Marlon e o senhor Zezão encontravam-se na Fazenda Princesa, e que sabe dizer ainda que antes do crime, Marlon nunca tinha ido até a fazenda. Que não sabe dizer qual foi o motivo do crime, que o comentário que a depoente ouviu é que o senhor Marlon mandou o senhor Lorival e mais 2 pistoleiros matar as vítimas, e que nunca ouviu falar no nome dos pistoleiros, Melechete, Venâncio e Gesso, que conhece o senhor João Gordo, e que este senhor contou a depoente que ouviu os tiros já pela parte da tarde e viu os corpos das vítimas colocados em cima do pedral, que na época do crime, Lorival era gerente da Fazenda Princesa, que o senhor Zezão, segundo soube a depoente, era encarregado geral das fazendas, e nunca viu o senhor Zezão lá na Fazenda Princesa. Dada a palavra ao representante do Ministério Público, respondeu que a depoente nunca viu o senhor Zezão naquela área da fazenda, que a estrada que passa pela residência da depoente não é a única que dá acesso à Fazenda Princesa, que no dia do crime, a depoente não avistou o retorno dos pistoleiros pela mesma estrada que dá acesso à residência, e que acha que saíram por outra estrada, já que existem várias. Dada a palavra aos advogados de defesa, respondeu que o primeiro pistoleiro que acompanhava o senhor Lorival era de estatura baixa, e o outro era alto, magro, cabelos lisos, cor morena, cabelos pretos, que a depoente diz que depois do Dr. Vilela, o proprietário seguinte foi o senhor Marlon Lopes Pide, que a depoente sabe dizer que entre as pessoas passaram acompanhadas de Lorival na casa da depoente, não constatou que as mesmas estavam armadas, apenas Lorival portava uma arma e espingarda, que a depoente, durante o tempo que morou, antes do crime naquela área, sempre viu Lorival na Fazenda Princesa, que a depoente ouviu comentários de que Zezão estaria junto com Marlon no dia do crime, na mesma semana do crime, que não sabe citar as pessoas que lhe fizeram tais comentários. E nada mais disse nem lhe foi perguntado. Dona Eva Conceição, só confirma essas declarações sobre prestou na Justiça?
Confirmo, sim. Muito bem, então nos termos legais, 212, parágrafo 1 do CPP, passa a palavra às partes pela ordem, a acusação, doutor Rui Barbosa, Vossa Excelência, tem a palavra. Muito obrigado, Excelência. Senhora Eva Conceição da Silva, bom dia. Bom dia. Na época do fato, este fato começou a ser executado, segundo os autos, nos dias 26 e 27 de setembro de 1985. Nesta época, a senhora ou senhora e seu companheiro tinham lote na área? Tinha. Este lote ficava dentro da área pertencente à Fazenda Princesa, depois denominada Califórnia 3? Não. Onde era que ficava o lote que vocês exploravam na época? Era uma sobra de terra que sobrou lá pelo INCRA, pela Jetat. A Jetat que mediu e deu um pedaço lá para todo mundo lá. Inclusive, as 5 vítimas tinham também área Tinha. nesse mesmo espaço de terra? Sim. E não ficavam na área pertencente à Fazenda Califórnia? Não. Ou, Califórnia 3? Não. Ficavam ao lado, eram contíguas a ela, eram coladas a ela? Era colada, mas era uma sobra que tinha sobrado da terra deles. Pois não, esta sobra foi dividida entre os colonos. Sim. A senhora conhecia Os donos dos lotes? todas as vítimas? Conhecia. Conhecia. Todas as vítimas. Há quanto tempo vocês estavam nessas áreas? Nós tínhamos... Fale perto do microfone, por gentileza. A gente tinha uns 2 anos já lá. Produziam o que lá? Tudo, arroz, tudo. Tudo que a gente planta assim de roça. E esta produção servia para quê? Para venda ou era só para alimentação? Não, só mesmo para nós comer mesmo. Só mesmo para uso mesmo. A senhora diz que conheceu Lourival. Uhum. A senhora conheceu o Lourival de onde? De lá, da fazenda. O que era que ele fazia na fazenda? Ele era gerente lá. Gerente da fazenda? É. A senhora sabe nos dizer aproximadamente há quanto tempo o Lourival trabalhava na fazenda? Rapaz, ele disse que tinha uns 3 a 4 anos que ele trabalhava lá. Mas eu tinha pouco tempo assim que eu conhecia ele. Tinha 1 ano e pouco que eu conhecia ele. Que eu passei a conhecer ele. Conhecer não, ele veio assim. Muito bem. A senhora confirma que 3 dias antes do crime, o Lourival passou no seu terreno juntamente com 3 pessoas? Confirmo, passou. Dessas pessoas, a senhora só conheceu o Lourival? Só conheci o Lourival. A senhora confirma que o Lourival estava armado? Estava com espingarda. Os outros, a senhora não viu se tinham arma? Não, acho que... Portava algum tipo de objeto? Alguma mochila, sacola, Tinha uma mochila, paneiro? uma mochila de um lado só. Após este fato, vocês continuaram nessas áreas? Não. Por quê? Porque a gente foi embora mesmo. Fomos quase expulsos de lá. Sempre foi na carreira, perdemos foi tudo lá. Quem Nós expulsou? só saímos mesmo, só mesmo as pessoas mesmo. As coisas nossas ficou tudo lá. Deixaram as barracas? Tudo. Material de trabalho? Tudo. Receberam ameaça de alguém para sair do local? Não, mas só que a gente ficou assim com medo, né? Que já a gente sabia de tanta história. Tinha uns pistoleiros lá, caçando o povo para matar. E, sabe, né? Aí, Nesse dia Ah, que a senhora viu o Lourival acompanhado de 3 pessoas, esta vítima, que a senhora identifica como índio, estava junto? Estava, junto com o Lourival. E eles iam em que direção? Em direção à sede da fazenda? Iam em direção à sede da fazenda. Lá no seu terreno, eles perguntaram pelo seu companheiro, perguntaram por alguém? Perguntaram. Cadê o Adão? Ele, não, ele E sabe. o Adão estava para onde?
Ele estava lá plantando uma roça, mas aí de lá da roça mesmo ele viu os pistoleiros e fugiu. Ele foi embora, de lá mesmo? Foi. Depois ele mandou buscar nós lá lá tinha uma vila próxima. Aí ele ficou lá na vila e mandou buscar nós. Aí nós fomos. Após a ocorrência do fato, a senhora chegou a ver os cadáveres? Olha, lá no Rio eu não vi não. Eu vi os cadáveres depois que chegou no Marabá. Quantos cadáveres a senhora viu em Marabá? 5. 5? Uhum. 5 cadáveres. Dentre as vítimas, a senhora confirma que era Manel Barbosa da Costa? Manel Barbosa da Costa. Confirma que era José Barbosa da Costa? José Barbosa da Costa. Confirma que Ezequiel Pereira da Costa? Ezequiel Pereira da Costa. Confirma que José Pereira de Oliveira? Sim. E Francisco Oliveira da Silva? Sim. Confirmo. Após a ocorrência do fato, a senhora ouviu comentários de quem teria executado essas pessoas? Quem matou essas pessoas? Rapaz, não vi não. A senhora ouviu comentário de quem mandou executar essas pessoas? Pois é, eu ouvi falar que foi o maluco que mandou matar. Quem foi que comentou isso no meio? Os vizinhos lá. João Gordo. João Gordo? É, só que ele já morreu. Mais outras pessoas lá. Que moravam lá. Em frente. A senhora ouviu comentários que nessa época, 26, 27 de setembro de 1985, o senhor Marlo estava em Marabá? Quem? O acusado, o senhor Marlo, que era o proprietário da fazenda. O senhor ouviu comentários que ele estava em Marabá nessa época? Eu ia dizer que ele estava. A assistência tem perguntas a fazer? Excelência, a acusação está satisfeita. A depoente está à disposição da defesa. Pela ordem, doutores do réu aqui presente, o Oswaldo Serrão e seus colegas. A palavra está à defesa. Obrigado, Excelência. Dona Eva, bom dia. Bom dia. Eu gostaria que a senhora nos desse 3 esclarecimentos em relação ao que foi lido dos seus depoimentos. Sim. A senhora nos disse ainda há pouco que a senhora e seu esposo, seu companheiro, ocupavam uma área cedida pelo Getati, vizinha à Fazenda Princesa, correto? É, porque era da mesma terra, né? Pois é exatamente o que eu desejo lhe perguntar. O que seria vizinho? Quilômetros de distância, metros? A senhora poderia nos esclarecer? Quantos quilômetros, mais ou menos? Dava uns 6 quilômetros. 6 quilômetros entre o seu lote e a Fazenda Princesa. Uhum. Obrigado. A senhora costumava frequentar a Fazenda Princesa? Não. Nunca esteve lá? Não. 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 A senhora nos disse ainda há pouco que não conhecia o senhor Marlon, correto? Conhecia mesmo não. Se a senhora não frequentava a fazenda e não conhecia o senhor Marlon, eu desejo que a senhora nos esclareça o seguinte. Como a senhora pode afirmar que ele esteve na fazenda só no dia das mortes? Porque o povo fala, né? E quem é o povo? Os vizinhos lá. Falaram para a senhora. Uhum. Foi. A senhora respondeu em função do que ouviu falar. É. A senhora conhecia um senhor apelidado de Zezão? Uhum. Quem era o Zezão? Era um moço que morava lá, por cima da fazenda. Qual fazenda? Da Fazenda Princesa. Por cima, assim. Mais em cima. Nós temos o rio Itacaiunas, Uhum. temos a Fazenda Princesa de um lado do rio. É. Qual era a fazenda mais próxima da Fazenda Princesa? Sabe que eu nem sei, me esqueci. Faz tantos anos. Eu refaço a pergunta. A senhora ouviu falar a respeito da existência de uma fazenda chamada Maravilha? Aham, conheço, sim.
Onde ficava a Fazenda Maravilha? Em frente, assim, por baixo um pouquinho, quase em frente. Em frente à Fazenda Princesa. É. A senhora morava mais próximo da Fazenda Maravilha ou mais próximo da Fazenda Princesa? Mais próximo da Fazenda Maravilha. Quem era o dono da Fazenda Maravilha? É um senhor de Nequim, acho que já até morreu. A senhora o conheceu? Conheci ele. Pessoalmente? Uhum. Era seu amigo? Era. Seu Nequim. Obrigado. Dona Eva, eu só tenho uma pergunta a fazer à senhora aqui. Este processo apura a morte de 5 pessoas. A senhora viu as pessoas matando as vítimas? Vi não. Não viu? Não viu arma, não viu vi nada a respeito do fato? Vi não. Só isso, excelência, satisfeito. Excelência, eu tenho perguntas. A patrona dos ausentes tem a pergunta para o marido. Dona Eva, a senhora disse ainda há pouco para o Ministério Público que viu Lorival e mais 2 pessoas passarem nas suas terras. Foi. Mas de onde eles iam e para onde eles vinham? Eles vinham de lá da fazenda e passaram para ir para a casa do índio, para o terreno do índio. Aí eles voltaram com o índio, passaram lá na minha porta, iam lá para a fazenda. Tá. Então, para poder ir para a fazenda, a terra de índio, era próximo da sua terra? Era obrigatório eles passarem na frente das suas terras? É, porque a estrada, né, passaram na minha porta lá. A estrada. É. Que horas foi aproximadamente esse episódio que a senhora viu? O horário do Sim. dia? Não sei. Era assim, mais ou menos 1h da tarde. 1h da tarde. É. A primeira passada dele. E a volta dele? Deu-se que horas? Eles voltaram logo, eram umas 2h30 por aí assim, que eles voltaram. Então, desse horário, a senhora ficou lá na frente, olhando eles irem e voltarem, né? Quando ele foi para a fazenda do índio, ele foi buscar o índio, foi? Foi. Quando ele voltou, como é que o índio vinha na companhia deles? Ele vinha muito triste e estava até chorando. Quando a senhora viu esse episódio, de ele vir chorando... Aí eu pensei assim, meu Deus, será que está acontecendo? A senhora viu ele vindo chorando. Como é que ele vinha chorando na companhia do Lorival e dos mais 2 acusados? Como é que eles vinham? Dá para a senhora descrever se eles vinham segurando ele? Não. Se ele vinha ameaçando? Se ele vinha normalmente? Ele vinha normalmente. Ninguém estava segurando ele, não. Não estava segurando, não estava tendo ameaça de ninguém. Não. Iam bem próximos deles ou eles iam andando, ele ia atrás? Ele ia na frente e os outros iam atrás. Essa distância de ele ir na frente e os outros atrás era longa? Sim. Não era muito longona, não. Assim, mesmo pertinho, assim. Na frente, o índio na frente, o Lorival atrás do índio e os outros atrás do Lorival. Aí a senhora viu esta cena. A senhora comentou com alguém a respeito de ver o índio chorando? Não. O índio era casado? Era. A senhora sabia onde o índio tinha a terra dele? Sabia. A senhora não procurou ir lá com a esposa dele e falar o que a senhora tinha visto? Não, aí, quando foi de tardezinha, ela já passou lá em casa. Disse que ia pra lá, pra fazenda. Mas a senhora não foi lá? Não. Aí ela... Quem estava com a senhora neste momento lá na frente da sua terra? Só a senhora? Só eu e meus meninos eram tudo pequenos. O seu esposo estava para onde? Meu esposo já tinha saído já. Nesse dia que eles passaram, o Lorival e mais 2 pessoas, a senhora, eles lhe ameaçaram, falaram alguma coisa? Não. A esposa de índio comentou com a senhora que eles chegaram na casa de índio ameaçando ele? Não. Disseram por que levaram o índio? Não, disse que levaram ele para acertar umas contas. Acertar a conta lá na fazenda. A senhora disse que tinha pego terra da Getati, né? Aproximadamente quanto tempo que a senhora estava ali naquele local? Nós tínhamos 3 anos lá. 3 anos. E nesse mesmo período, a senhora disse que Lorival também era gerente
da Fazenda Princesa? Quem lhe disse que ele era gerente? Ou a senhora, ainda há pouco, disse para o advogado do outro acusado que a senhora nem lá ia na fazenda e nem conhecia o seu Marlone. Como é que a senhora Não, sabe? era o meu marido, era que sempre ia lá na Fazenda Princesa. Aí ele que me dizia que o Lorival era gerente. Ah, então a senhora sabia por terceiros. É. Tudo que a senhora sabe é por terceiros. Uhum. Essa fazenda que a senhora disse que a sua área é distante, a senhora disse ainda há pouco que ela é mais próxima da outra fazenda do que o do senhor Marlon, né? Uhum. Essa terra que a senhora tinha lá, a senhora pode precisar que distância até a fazenda do senhor Marlon? Como é que é? A distância Ela já da casa respondeu, do seu... doutora. Disse que era Pois cerca de doutor. 6 quilômetros. 6 quilômetros. Era quase também essa mesma distância da fazenda, das terras do índio para lá? A do índio era bem mais longe. É mais longe. A do índio era a última. A último lote era o dele. Por ser o último lote desse do índio, tinha a ver alguma coisa próxima à fazenda da Princesa ou Califórnia 3? Já que era bem mais distante. O de vocês eram mais próximas, não eram? Era. E que não era só a senhora que tinha. Não, Eram várias pessoas. Eram várias pessoas. E por que Lorival, se a senhora sabe informar? Foi lá para a fazenda do índio que não tinha nada a ver as proximidades desta fazenda. Da Princesa ou da Califórnia. Eu também não sei. Sei não. Você não sabe o porquê que eles foram bem mais distantes. Pois é. Era obrigatório ele passar, quem viesse da fazenda da Princesa ou Califórnia, e também da outra fazenda, qual era o nome, doutor, da outra? A Maravilha, se era obrigatório passar na frente da sua terra. Bom, quem queria passar, passava. Quem não queria, não passava. Mas só que eles gostavam de passar lá, que a estrada era melhor. A hora que a senhora falou era aproximadamente, que a gente, por volta de 13 horas, e voltou aproximadamente 1h30 depois, né? Foi. Essa volta deles, 1h30 depois, era devido à distância que tinha. Como assim? Eles passaram em frente à sua terra, né? Por volta de 13 horas, que a senhora disse, né? 1 hora. 1 hora mais ou menos. Mais ou menos. Foram andando, já que essa disse que era bem distante, né? Essa distância, quando eles voltaram, foi devido a essa distância para ir e para voltar? É, porque o homem caminha ligeiro demais. É a mesma distância mesmo. Eles já sabiam que o índio estava lá? Sabia. Como é que a senhora sabe disso? Ele sabia porque o índio tinha vindo lá da ferrovia. Ele estava fazendo uma farinha na ferrovia. Aí ele passou com a farinha lá a terra dele lá. E aí o Lorival viu quando ele passou com a farinha? Não, o Lorival depois passou num dia com essa farinha, no outro dia foi que o Lorival passou para ir atrás dele. Pois é isso que eu queria saber. A senhora me falou ainda há pouco que ele sabia que o índio estava lá. Você sabia que ele perguntou para nós, o Lorival. Ah, o Lorival já chegou a perguntar para a senhora? Perguntou, será que o índio já voltou para a ferrovia ou está aí para dentro? Eu digo, está aí para dentro, que ele não passou aqui em casa. Ele está aí para dentro. Eu não sei onde era a terra dele não, que eu nunca fui lá não. Mas a senhora a terra de quem? Do índio. Pois é, mas a senhora já me disse ainda há pouco que ele perguntou para a senhora, já era tão distante. E não tinham outras pessoas ali que eles pudessem perguntar também se índio estava lá? Não sei. Você quer se perguntar se o índio estava lá. A sua terra fica isolada, não tem ninguém do lado direito, esquerdo, atrás ou na frente? Fica isolada, é só a senhora que estava ali, ou tinham outros? Não, é porque a minha terra parece que é a terceira ou é a quarta? Mas tinha outras pessoas, outros tinha, assim, depois do grotão, que lá tem um grotão, depois do grotão tem outro morador lá. Então tinha outros moradores que... Mas só que não era na mesma área do... E quando eles passaram em frente à sua casa, eles tinham outras pessoas que pudessem perguntar também pelo índio? Mas não, só perguntaram para a senhora. A senhora viu isso?
Eles perguntaram para mim. A senhora conhece uma senhora por nome Maria de Lourdes? Maria de Lourdes? Não. Maria de Lourdes? Maria de Lourdes. A senhora conhece essa senhora? Não, conheço não. A senhora não conhece? Não. Em algum momento, Lorival chegou lá para a senhora, já que perguntou quem era esse índio, estava na casa, perguntava à senhora que era o ponto de referência de todo mundo ali, né? Que a senhora via quem passava, quem não passava. Uhum. Tá. Em algum momento, Lorival falou para a senhora que ele era gerente da Califórnia 3? Não, ele não falou não, mas eu já sabia que ele era gerente. Tudo que a senhora sabia por terceiros? É, porque o meu marido sempre ia para lá, ele... A senhora conhece uma pessoa por nome João Pide? João Pide. Não sabe nem quem é? De lá da fazenda? Não sei, eu não moro aqui, estou perguntando para a senhora. Sei não. Já não conhece? Não. A senhora conhecia, ou ouviu dizer, ou ouviu escutar, quem eram os irmãos do senhor Marlon? Não. Não vi falar, não. Você tinha irmão, você não tinha irmão, você não sabia dizer? Não. Nem o conhecia também? Não. Eu não tenho mais perguntas, excelência. O juiz não tem pergunta formulada ao depoente. Algum dos senhores jurados deseja perguntar ao depoente aqui presente? Microfone ao jurado. Dona Eva, bom dia. Bom dia. Existia alguma animosidade ou atrito antes do ocorrido lá na região? Tinha o quê? Tinha algum atrito entre vocês e os fazendeiros lá na região, depois do lote ter sido dado para vocês? Tinha alguma briga, alguma discussão, essas coisas? Não, tinha não. Tá ok, obrigado. Mais um outro jurado. Não havendo manifestação por parte dos demais jurados. Dona Eva, receba a sua identidade. Muito obrigado pela presença. Tenha um bom dia.